Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário aqui na Rede Século XXI a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados à história da igreja, à doutrina, sobre a fé católica. Em algumas ocasiões conversamos sobre a biografia de algum santo e alguns temas bíblicos, também. Em muitas ocasiões a gente conversa aqui no programa Eclésia. É o caso do programa de hoje. Falaremos sobre as duas cartas aos Tessalonicenses, que São Paulo escreveu. Vamos entender em que contexto essas cartas foram escritas e em que época, em que ano elas foram escritas. Enfim, um estudo bíblico, o programa de hoje, com o Padre Guido Motinelli, que é doutor em teologia bíblica, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespetadores. Sempre bom acreditar plenamente naquele provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Precisamos conhecer para amar. E a palavra de Deus é como uma mina sem fundo, digamos assim, tamanha é a riqueza do seu conteúdo. Por isso, nós também não medimos esforços quando se trata de transmitir na íntegra esta palavra para que todos possam crescer com o conhecimento e com o amor para Deus. Quando o senhor estava fazendo seus estudos, em algum momento o senhor teve que optar, por que linha que o senhor continuaria estudando. O senhor fez um doutorado nessa área. Alguém orientou o senhor ou o senhor que decidiu seguir para os estudos bíblicos, Padre Guido? Na verdade, diácono Eri, para responder essa pergunta, obrigado. A iniciativa foi minha, digamos assim, até um certo ponto. Foi mais uma inclinação que os meus superiores me disseram, ou que notaram em mim, de pegar a especialização da Bíblia. E, inclusive, fiz este curso numa outra faculdade, sempre lá em Roma, o estudo clássico básico na Universidade Lateranense, do São João. Ao passo que depois frequentei a faculdade urbaniana dentro do Vaticano, E tive a grande honra entre os meus professores de ter o cardeal, naquela época, Joseph Ratzinger, que se tornaria depois o Papa Bento XVI. Foi meu professor de uma das disciplinas chamada patrística, a história da Igreja dos primeiros séculos. A gente não cansa de falar isso aqui, que o senhor... A gente tem muito orgulho de falar que o senhor foi aluno do Bento XVI. É legal, porque o senhor foi aluno do Papa Bento XVI e eu me considero uma espécie de aluno do senhor aqui, um aprendiz, então, por tabela, eu tenho orgulho disso também. Padre Guido, vamos então conversar sobre o nosso tema de hoje, as duas cartas aos Tessalonicenses. Sim. Em diversas ocasiões que nós tratamos aqui sobre o Novo Testamento, sobre as cartas de Paulo, que o senhor já comentou em diversas ocasiões, eu me lembro que o senhor já destacou aqui em outras oportunidades, Padre Guido, que esses textos, essas cartas que São Paulo escreveu, que estão lá no Novo Testamento, são mais antigas que os evangelhos? Explica para a gente isso aí de novo, Sim, Padre Guido. Exato. Do ponto de vista cronológico, nós sabemos que vieram primeiro as cartas, que são considerados livros didáticos ou sapienciais do Novo Testamento, e depois, só a partir do ano 60, 62, começaram a aparecer os primeiros evangelhos, ao passo que as cartas já a partir do ano 40. Por que as cartas? Porque os apóstolos, obedecendo plenamente à ordem de Jesus de ir no mundo inteiro, viajaram, mas sem tendo nada nas mãos. Não esqueçamos, meus amigos, que Jesus não deixou assinado nenhum papel, nenhum documento. Os apóstolos tiveram toda a boa vontade de transmitir com alegria a palavra de Deus. Mas só quando evangelizavam numa aldeia, uma cidadezinha ou até uma cidade grande, permanecendo às vezes meses ou até anos, depois ele continuava na sua viagem, deixavam como um encarregado, digamos assim. Mas as notícias que chegavam na outra cidade nem sempre batiam com a ortodoxia da fé, porque às vezes se encontrava religiões diferentes, ou chegava alguém que pregava um evangelho paralelo, ou interpretava de uma maneira, digamos assim, não comum, a mesma palavra de Deus.
Aí a necessidade que, sobretudo, São Paulo teve de manter viva a chama da fé, mandando frequentemente cartas. Pena que na Bíblia Sagrada nós temos somente 13 cartas de São Paulo, mas na verdade foram dezenas e dezenas que alguém perguntaria onde é que foram parar, se perderam por aí na história. Mas uma atenta análise de alguma destas cartas dá de notar que é uma fusão de outras cartas que depois se perderam. A finalidade de todas as cartas endereçadas, seja a pessoa física, como também na comunidade religiosas, como também endereçada, digamos assim, a cidades inteiras, a finalidade era a mesma. Isto é, manter a chama da fé, aumentar, digamos, a família cristã e fazer de tudo para que a pessoa de Cristo pudesse triunfar no meio do povo. Muito bem. Bom, São Paulo, ele se converteu pouquíssimo tempo depois que terminou a missão terrestre de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sim, né? um ano depois. Um ano depois. Então, por volta do ano 34, dá para dizer que foi a conversão de Paulo, né? Perfeito. A partir daí, como o senhor bem já estava explicando, começou então essas missões e, à medida que essas missões iam acontecendo, essas cartas foram escritas. Há alguns estudiosos, Padre Guido, que dizem que essas duas cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, podem ser considerados, portanto, os textos mais antigos do Novo Testamento. Isso tem embasamento? Dá para afirmar isso? Sim, podemos também afirmar isso. Agora, obrigado por esta observação. Na Bíblia, a primeira carta das 13 de São Paulo é a carta aos Romanos, que não foi cronologicamente falando a primeira carta que ele escreveu, mas na medida como conseguiram juntar as cartas nos primeiros anos da história da Igreja, eis que foi possível, digamos, determinar também um certo tempo no qual foram escritos. A cidade de Tessalônica fica ao norte da Grécia, certo? E esta carta é endereçada aos moradores, sobretudo os que acabavam de receber a graça do Santo Batismo. Certo. Para perseverar na fé, por vários motivos, e motivos muito sérios, inclusive, porque determinadas expressões de Jesus acabavam sendo manipuladas. Por exemplo, Jesus havia falado na hora, anunciando a sua ascensão ao céu, que iria e depois voltaria logo, que voltaria em outro momento, etc. E alguém começava a interpretar, então, que vale a pena trabalhar, vamos ficar de braços cruzados, deixamos passar o tempo, ele está prestes a voltar. Isto dava como uma tendência, diríamos em termos modernos, adventista. Isto é, alguém que está aguardando pela chegada de um momento para o outro, quando o mesmo Jesus chegou a dizer, bem claro, quanto ao dia e a hora que isso vai acontecer, ninguém sabe, a não ser o Deus Pai, né? Portanto, estejamos sempre bem preparados para acolher o nosso Salvador. Quer dizer, já naquela época havia essa expectativa, né, um pouco distorcida do que Jesus quis dizer com isso. Sim. Mas, bom, só para ficar bem claro, então, São Paulo converteu por volta do ano 34, em seguida, então, essas missões, sendo as cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, né, que foi direcionada, então, aos cristãos de Tessalônica, como o senhor disse, que fica na Grécia. Norte. Que ano que foi escrito, então, Padre? Dá para afirmar? É 50. Por volta do ano 50? 50, 51, por aí? 50, as duas cartas têm a distância de um ano uma da outra. E provavelmente estão 50 e 51 mesmo. 51, tá. Exato. E elas foram enviadas de onde? Da onde que Paulo estava para enviar essa carta para Tessalônica? Tudo diz que foi da cidade de Corinto. Ah, cidade de Corinto, tá. A cidade de Corinto, se olhar no mapa geográfico, fica mais para o sul. E foi a cidade, meus amigos, que deu mais dor de cabeça para o coitado do Paulo, porque era uma cidade onde se caracterizava um vai e vem de comerciantes com ideias também filosóficas
comportamentais, religiosas, um diferente do outro, estava nascendo um verdadeiro sincretismo religioso. São Paulo teve que ficar, inclusive, uma vez, ficou 1 ano e meio em Corinto, procurando fazer de tudo para estudar a possibilidade de um equilíbrio diante da verdadeira religião. Certo? Ed è interessante para nós notar a presença de Paulo. Ele esteve em Tessalônica na segunda e na terceira viagem que ele fez. Foram 4, só que a quarta foi sem retorno. Foi só uma viagem de ida, né? Lembrando que nós já conversamos aqui em outro programa, está disponível lá no nosso portal da Rede Século XXI, um programa somente sobre as viagens de Paulo, né, Padre Guido? Sim. Ali a gente resumiu as viagens de Paulo, que eu estava lembrando disso. Então, em qual das viagens foi escrita essa carta? Logo após a segunda viagem. Segunda viagem. Que a primeira viagem de Paulo foi mais limitada, aquela que era chamada naquela época de Ásia Menor, atual Turquia. Turquia, certo. Ao passo que na segunda viagem ele se esticou, passou novamente para a Turquia, foi até Tessalônica e depois desceu para Coríntios e Atenas. Por que toda essa longa viagem que durou quase 3 anos? Porque São Paulo, na hora da sua conversão, fez questão de colocar na sua cabeça uma frase de Jesus. Qual? De anunciar o reino de Deus ao mundo inteiro. E a cidade mais longínqua que era conhecida naquela época era a cidade de Roma. Portanto, São Paulo optou para dedicar toda a sua vida missionária para levar o nome de Cristo até os confins do mundo. Muito bem. Bom, então, entendido que a gente está falando um pouco aqui sobre as 2 cartas aos Tessalonicenses, que, como o Padre Guido já explicou, são os textos mais antigos do Novo Testamento, escrito então por volta do ano 50, 51. A gente vai para o primeiro intervalo, Padre Guido, mas na sequência eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, já entrando no conteúdo então dessas 2 cartas, a expressão, podemos dizer assim, apocalíptica, né? Onde a gente vai discutir e entender um pouco sobre o conceito que é uma verdade de fé chamado ressurreição da carne. O senhor explica para a gente qual a relação dessas cartas com isso. Perfeito. E na história da igreja como que isso teve respaldo depois, tá bom, Padre Guido? Então a gente vai para o intervalo, você não sai daí, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso estudo bíblico aqui com o Padre Guido, conversando sobre as 2 cartas aos Tessalonicenses. Não sai daí, a gente volta já já.